quarta-feira, às 17 horas, nesta academia, terá prosseguimento o projeto Conversa Literária, mediado por Gilson Rolim. A entrevistada será Matilde Conte. Amanhã vai ser a posse do nosso amigo Alberto no Instituto Histórico, às 18 horas, aqui do lado. Mais algum expediente? Que alguém queira fazer algum convite? Aqui tem bombonzinho. A palestra, cujo título é Vida e Obra de Joaquim Manuel de Macedo, que será proferida pela palestrante França Darigo, acadêmica aqui da nossa casa e também presidente do Instituto Histórico Geográfico de Niterói, além de pertencer a outras instituições culturais da nossa cidade e também do Rio. Então, ouviremos agora França Machado de Abreu. Senhora Presidente da Casa de Horácio Pacheco, Academia Niteroense de Letras, família, professora, doutora Márcia Maria de Jesus Pessar. Ilustríssima Senhora Secretária Leda Mendes Jorge. Fotógrafo hoje, Vanderlino Teixeira Leite, neto, acadêmico dessa casa, diretor também. Aqui, tantos acadêmicos eminentes, pessoas queridas nossas, né? Enfim, ocupa a cadeira 25, que justamente é patroneada por Joaquim Manuel de Macedo. Eu tinha posto de forma empolada para uma posse solene, acadêmica, uma abertura tipo assim: é deveras prazerosa esta oportunidade, eu não vou continuar nesse tom não, que me é dada para tratar, ainda que por breves palavras, da figura encomiástica de Joaquim Manuel de Macedo, patrono da cadeira que me destinaste. Então, não tem nada disso. Eu quero dizer que, de fato, desde cedo, eu fiz uma amizade sincera com Joaquim Manuel de Macedo, desde muito cedo na minha vida, com Joaquim Manuel de Macedo. E eu, considerando na época da posse uma análise necessária e mais bem cuidada, eu então voltei ao contato com a obra macediana, né? Mas isso, a aproximação que foi feita era através dos livros, principalmente romances para mim, na minha juventude, bem juventude, eu diria até puberdade. Então, que marcaram a minha formação, antes da televisão, do celular, dos rádios de ouvido, do hábito de dirigir carros, antes. Causaram em espécie, então, as opiniões pretensamente abalizadas e achava que paradoxais em volta da literatura de Macedo. Eu, ofendida, com a injustiça ao patrono, que eu considerava uma injustiça aquilo, e considero, se ouvir isso, literato em conteste, com a vida entregue ao ato de escrever, deixando de lado a sua diplomação, a sua carreira e diplomação em medicina, para praticar a literatura por toda a vida adulta. Foi aí que eu me dei conta, em determinado momento, que Macedo sofrera o desgosto de ser mal entendido. Foi precursor, no Brasil, do gênero romance, em 1844, quando foi publicada e lançada a obra A Moreninha. E que moça da minha época não se lembraria de A Moreninha, por exemplo? Era considerado um escritor, então, concessivo, autor de temas corriqueiros, açucarados, quase adolescentes. Mas isso é importante que eu diga aqui, num parêntese muito ligeiro, que, por exemplo, o meu livro de poesias, que eu tenho um livro publicado de poesias, que grande parte que conhece, talvez, que é Manhã das Lembranças do Amor, Manhãs do Amor. E as pessoas
A primeira leitura, diziam para mim logo após a publicação e o lançamento: Francis, são tão ingênuas as suas poesias, eu queria fazer assim, mas não sei, tão ingênuos, tão doces, tão ternos, tão não sei o que lá. Não, à medida que o tempo corre, as pessoas me parecem que voltam ao texto, aquelas que voltam ao texto de Manhãs do Amor, se dão conta de repente que tem muito de sociologia, de filosofia, de política, essas coisas que, claro, a poesia não deixa assim gritante, mas está tudo ali inserido, não é? É a forma poética de se dizer. Eu posso falar de pornografia e falar de uma forma branda, até bonita também, não é? Delicada, poética, sutil, diz a Edel. Então, Macedo foi um homem muito importante para mim, e nós vamos ver também para a época dele, nas publicações dele. Eu dei-me conta em determinado momento, e quero dizer que ele foi precursor e lançou com a Moreninha o gênero no Brasil, isso com um século de atraso em relação ao romantismo europeu da Alemanha e da Inglaterra. Sabemos disso, porque eu também na minha primeira juventude, quantos livros eu lia, eu mesma lia, e claro, quantos de nós aqui, não é? Aqueles livros bonitos, romances, né, do século XIX ainda. Então era a cultura europeia que vinha toda para cá, não é? Vinha toda, não sei como, a gente não ia tanto, mas vinha. Hoje nós vamos à vontade, né? Graças a Deus, e ao progresso. Mas enfim, vinha toda para cá para nós. A escola lardiamente chegou ao Brasil e era exatamente marcado pelas tramas oferecidas ao modelo do cotidiano da época. Dissidente, como sabemos, em literatura do classicismo, a nova escola literária havia atravessado o Atlântico e veio para aqui permanecer, para ficar. Os temas de feição estrangeira, notadamente europeia, por lá haviam permanecido, e a sociedade mostrada aos leitores, então, passou a ser a nossa própria, a exibir os nossos costumes daqui. As características eram ditas do realismo até, porque os temas retratavam nua e cruamente a sociedade da época, e o nativismo também, naquela época, decantado, era justamente advindo do rompimento com aquelas raízes da literatura europeia. Os novos traços marcavam a projeção do modus vivendi de então. Joaquim Manuel de Macedo seguia as diretrizes apontadas por Domingos José Gonçalves de Magalhães, que nasceu em 1811 e faleceu em 1888. Eu gosto sempre de dar umas datas porque elas põem a gente no eixo da coisa, facilitam, essas datas facilitam o nosso pensamento. Não gosto por exemplo, da história factualizada, não, mas é necessário a gente pontuar algumas coisas. Joaquim Manuel de Macedo seguia essas diretrizes. E o Magalhães assinou a publicação em 1836 de Suspiros Góticos e Saudades, que marcou os traços do romantismo muito fortemente aqui entre nós. Isso juntamente com Araújo e Porto Alegre, isso antes do lançamento de A Moreninha, né, em 36. E comecinho de 40. Torres Homem, Pereira da Silva, lançou em Paris também a revista Niterói, que era porta-voz das ideias da nova escola literária. Interessante notar, eu já falei aqui, que na Alemanha e Inglaterra o romantismo passara a influenciar a literatura do meados do século XIX, um século antes, portanto. No Brasil, a escola viveu entre 1836, com o lançamento, né,
de que eu falei ainda há pouco, em 1881. Eu acho também arriscado a gente precisar, assim, botar essa certeza toda. Até 1881, é claro que sempre passam alguns respingos, né, de uma escola para outra escola, né? Nunca é assim de uma forma determinante, sabemos disso, né? E com o seu início no reflexo de fatos históricos e culturais notáveis, como em 1808, com a chegada da família real, a abertura dos portos às nações amigas, a proclamação da independência em 1822, a fundação das faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo, em 1827, a abdicação de Dom Pedro I, os lançamentos da obra de Gonçalves de Magalhães, como eu citei ainda há pouco, em 1836. Não, perdão, 36 sim, porque aqui está com outra data. A fundação do Real Gabinete Português de Leitura, que não está inserido aqui, mas é para pôr, e também isso em 1837, e do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1838. Então vamos e venhamos. Quantos acontecimentos importantes aqui dentro da nossa esfera brasileira, né? Quantas influências, quanta bagagem, né, a gente acumulou aqui, né? De saber e de repositório também do saber, não é? E ainda as revoltas liberais em São Paulo e em Minas Gerais. Imaginemos o sucesso alcançado por Macedo com a temática urbana da vida social, notadamente centrada aqui no Rio de Janeiro. A Rua do Ouvidor, por exemplo, nós sabemos isso, que no século XIX era desculpa a expressão, um furdunço, né? O footing era feito ali, né? Os passeios para lá e para cá. Também, acho que em todas as cidades, mesmo as cidades do interior, Rio de Janeiro era a capital, mas cidade do interior, em Macaé, por exemplo, havia muito disso. E era importante que do lado direito, assim subindo a rua, caminhavam as pessoas modestas. Do lado esquerdo, frente da sorveteria Vem Cá, meu bem, da sorveteria Vem Cá, do cinema Tabuada, não sei o que lá, se lembra? Márcia sabe disso, da história de Macaé também. Mas, enfim, era ali desfilava o pessoal de elite da cidade, as moças e os rapazes. Então, para se namorar, era bom ir para o lado do Cine Tabuada, porque os garotos que faziam já o científico e a gente estava no curso de amizade. Mas como era a minha sina, entre aspas, eu não acredito assim em sina, mas enfim, que eu era candidata, era ouvinte de Filha de Maria na Igreja Católica. Então, eu sofria passeando com blusas bonitas, vestidos meus. Eu não fazia por mim, eu era tonta desde cedo, meio louca, né? Porque eu deveria me vestir mais discretamente. Mas eu não, menina moça, meus vestidos eram feitos em costureira famosa, de talhe, corte e costura e tal, aquela coisa toda, que era comum também à época, né? A gente frequentava aqueles pequenos ateliês, né, Terezinha? Era normal isso, na moça de classe média. Eu não era endinheirada, na moça de classe média. Moças viviam assim. E eu, então, deveria passear do lado direito, então. Mas os rapazes que a gente queria ver estavam todos de costa para ali, virados para o outro lado. Isso não dava. Conclusão, não por isso. Mas não sei, também no íntimo deve ser. Eu não gostava daquela injustiça, da discriminação. Eu achava muito triste aquilo. Eu acho que todo mundo é todo mundo deveria circular livremente nos dois lados da rua, não é? A rua era só pedestre ali, claro. Mas, enfim, eu acabei saindo da filiação candidata à Filha de Maria, porque passaram a censurar também. A presidente era uma tonta, mais tonta que eu, era uma senhora solteirona, e ela implicava, porque a gente frequentava as matinês dançantes. É óbvio, por que não frequentar?
com minha mãe. Minha mãe ia, ela ficava sentada, ficava assistindo, mas a gente dançando, mas ela estava lá presente no clube e tal. Melhor clube da cidade, tudo. Agora, não era a razão, ninguém estava pecando ali. Imagina, para conhecer o Rodolfo, é um santo, e ele não está presente. Mas, enfim, ele deve estar vendo o Barcelona jogar. Mas, enfim, é por aí. Desculpem esse parênteses, afinal, acho que um emendou-se no outro. Essas influências todas, esses acontecimentos todos influenciaram a nossa vivência literária aqui no país. Imaginemos o sucesso alcançado por Macedo com a temática urbana e tal, como eu já falei. E também Macedo, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, tornaram-se os mais lidos e comentados escritores daquele momento e de muitas gerações. Haja vista o interesse que essas obras despertaram de José de Alencar, de Macedo, etc., na juventude nossa, um século mais tarde, na geração da minha mãe, na minha geração, nas nossas gerações até. Estava em voga a leitura que exibia os rapazes, me desculpem, que nasceram depois disso, talvez. Estava em voga a leitura que exibia a variedade de tipos e problemas sociais e morais resultantes da expansão de centros urbanos. Tudo isso era o estopim inspirador para aqueles escritores, prosadores ou poetas. Macedo nasceu em São João do Itaboraí, província do Rio de Janeiro, aos 24 de junho de 1820. Filiação dele, filho de Severino de Macedo Carvalho e Benigna Catarina da Conceição. Por vontade paterna, mais tarde, claro, estudou medicina na Faculdade do Rio de Janeiro. Orador da turma, sua tese de doutoramento intitulou-se A Nostalgia. Eu penso sempre que é a angústia, nostalgia. No mesmo ano em que saiu da faculdade, houve o lançamento justamente da Moreninha. E no ano seguinte publicou o lindo, saborosíssimo Moço Loiro. Era uma beleza aquele livro. Claro que nós temos em casa, eu tinha toda a coleção. Abandonou definitivamente, porque naquela época a gente não ia à livraria buscar as coleções, não. Havia os vendedores de mascates. Suas avós se lembram disso? Eu me lembro, eu vivi isso. Grande parte do meu enxoval do casamento foi adquirido assim, do homem que vinha de Portugal, Ilha da Madeira. Impressionante, ninguém ia aqui no Duty Free não, comprar não. Mas enfim, e os livros também vinham por aqueles vendedores ambulantes e traziam as coleções, Machado de Assis. Assim que eu tenho, eu menina ainda, eu fui adquirindo aquilo, Machado de Assis. Minha mãe sabia que eu adorava, meu pai também. Mas então, ele aí abandonou definitivamente, cortou com a medicina para prosseguir na carreira de escritor e teatrólogo também. Ele foi teatrólogo. Fez incursão acentuada na política pelo Partido Liberal, tendo sido deputado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro por várias legislaturas. Também deputado geral à Assembleia Geral Legislativa em 2 legislaturas. E ainda teve seu nome indicado, sugerido para a lista de escolha de senador do Império, do que declinou. Ingressou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ao tempo em que era presidente, porque é o discurso de posse, esse registro ficou aqui. Desde 25 de novembro de 1838, ano da fundação daquele sodalício, José Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde com grandeza de São Leopoldo, de cuja referência, digo eu, mas não agora, não tratarei disso, familiar, ocupar-me-ei na pessoa do meu antecessor, Mário Portugal Fernando Pinheiro. Esse tanto ocupar-me-ei, ocupar-se-á, o meu marido secretário faz questão. Não, tem que usar ênfase, que negócio é esse de usar tudo?
eu me vou, eu não sei o que lá. Não, ir-me-ei, levantar-me-ei. Tá bom. Ele vai lá e eu deixo. No Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Macedo exerceu as funções de secretário, orador oficial, vice-presidente e interinamente presidente. Seus relatórios eram sempre apreciados e em sessão solene de 1857, proferiu seu primeiro discurso como orador oficial da Casa. No desempenho da presidência, em 1876, ocasião em que o então presidente Visconde Bom Retiro estava essa notícia interessa ao Alberto, empossando de amanhã, estava na comitiva do imperador em viagem à Europa, Macedo teve a atuação modelar, recebendo em sessão solene a princesa Dona Isabel. Viu? Eu tratava de você antes, nesse 1876. Deu grande contribuição à cultura na posição de professor de História do Colégio Dom Pedro II e desempenhou a tarefa de preceptor das filhas do imperador, de quem era amigo pessoal. O preceptor era uma figura muito interessante, né? Porque fazia a apresentação e o ensinamento, a explicação, o didatismo da cultura geral, ampla. Não era um professor assim só de matemática ou só de geografia, né? Não era assim, português, estaticamente. Abrangia tudo, ainda ensinava bons comportamentos, disciplina, predecessor. Então, Macedo deu grande contribuição à cultura na posição de professor de História do Colégio Dom Pedro II e desempenhou a tarefa de preceptor das filhas do imperador, de quem era amigo pessoal do imperador. Então, ele não era um tolo, não é? Claro que não era, né? Graduado em doutor mesmo em medicina, né, tudo, né? Marcou importante presença no teatro brasileiro, merecendo suas peças o aplauso dos admiradores. Entretanto, nada comparado ao sucesso como escritor, mas é de se notar o quanto era atingido pela veemência, pela contundência da pena de Silvio Romero e de José Veríssimo, embora lhes merecesse o reconhecimento ao final de tudo, ao fim e ao cabo. Só para ilustrar, Silvio Romero é meu patrono na Academia Friburguense de Letras. Eu aqui ocupo a cadeira 25 e lá na Friburguense 26. Então são dois nomes, o Silvio Romero e o José Veríssimo, muito conhecidos da gente, né? Muito próximos de mim. Veríssimo ganhou a alcunha de Severíssimo. Isso daqui eu tirei do meu discurso de posse na Friburguense. É de Severíssimo. Nascido no Pará, né? José Veríssimo. Fiel à recém-inaugurada vertente nativista, Joaquim Manuel de Macedo era o primeiro a enfocar em sua obra a escravidão, preso e fazendo jus ao uso, à reverência ao nativismo, não é? Não sei se hoje notaram, se amigos notaram, mas que eu estou pondo assim umas pílulas assim, chamando atenção para marcos do romantismo, para essa coisa toda. Então, né, de acordo com a leitura, desenvolvendo a leitura. Então, no nativismo, que foi um ponto marcante aqui no Brasil, a escravidão foi muito enfatizada por Joaquim Manuel de Macedo. E também, principalmente, em As Vítimas Algozes, em 1869. A bem da verdade, Macedo perdeu a oportunidade de lançar-se com a Moreninha em 1843, fato que não lhe ensejou ser o primeiro escritor romântico do Brasil, o que favoreceu Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, né? Ao lançar O Filho do Pescador, né? Todo mundo fala, a gente conhece O Filho do Pescador, seguido de muitos outros títulos, todos, porém, sem valor literário. São histórias ingênuas, isso foi quem disse, foi Manuel Bandeira. São histórias ingênuas e inverossímeis, contadas em linguagem frouxa
e incorreta. A declaração de Manuel Bandeira em Noções de História das Literaturas, é assim um tijolinho, está todo desmembradinho, descascadinho, velhinho. Eu possuo, adquirido do acervo do querido e saudoso, esse de fato saudoso, Jaci Pacheco, com dedicatória de Manuel Bandeira, que por sua vez recebeu essa obra de Manuel Bandeira, a trofa de Jaci Pacheco, que diz o seguinte: melancolia incurável, tão terna, tão brasileira, nos transmite o mestre amável, o poeta Manuel Bandeira. Foi no Rio, 30 de junho de 1964. Eu tenho a obra, teria trazido para mostrar. Antes a gente, quando vinha fazer uma palestra, né, assim, a gente trazia os livros, mas agora eu tenho idade. E porque eu tenho a idade, eu não tenho a saúde para trazer. Então eu vejo lá os volumes, então, feito obra de 1880, de Joaquim Manuel de Macedo, Rio do Quarto. Eu tenho lá. Mas enfim, a gente não pode trazer um peso, né? O seu colega José de Alencar, posteriormente ao lançamento do seu primeiro romance, O Guarani, Macedo, conhecido afetuosamente por Doutor Macedinho, sentiu declinar-se o esplendor de sua estrela literária, refletindo-se a ausência da bonança, principalmente na produção teatral. Quanto aos livros, esses ressurgiriam anos mais tarde, com renovado brilho e reconhecimento da juventude e da crítica, até meados do século XX, como eu disse aqui anteriormente. Com felicidade na análise crítica, assim expressou-se M. Cavalcante Proença na introdução de O Moço Loiro, com 430 páginas. Cito: pois aí está, na oralidade da expressão, no sonho e aventura bem comportados, levando a bom termo, e ele ressalva, e o casamento é uma das boas soluções, e ainda ressalva, não parece, no romance, é claro, para estabelecer o princípio de que, depois do sofrimento dos heróis, os heróis são exaltados e seus opositores oprimidos. Nisso, exatamente, aquela mensagem boa, né, que toda leitura deveria trazer. Nisso, exatamente, está a razão da popularidade de Macedo. Se essa popularidade às vezes diminui, não será porque o nível dos leitores melhorou, ainda estou com aspas ainda, mas sim porque os costumes pioraram e o leitor quer o que não há em Macedo: imoralidade e erotismo. Fecham-se aspas. Acho que era também a situação, talvez, de Manhã das Lembranças do Aborto. O Guarani de Alencar chegou a público em 1857, a quase 3 lustros de distância de A Moreninha, né, que foi em 44, né? O Guarani em 57. O sucesso logo surgiu, logo aflorou. A narrativa era mais concisa, o texto coeso, o cuidado artesanal notável. A comparação com a obra macediana era imediata. Contudo, Macedo gozava da declarada admiração de Alencar, que nos conta da sua convivência na República de Estudantes de Direito, e o relato do companheiro a respeito de Macedo chegou-nos assim por Alencar. Era entusiasta do Dr. Joaquim Manuel de Macedo, que há pouco havia publicado o seu primeiro e gentil romance, A Moreninha. Ainda me recordo das palavras em que meu companheiro de casa falava com abundância de coração em seu amigo, e nas festas campestres do romântico Itaboraí, das quais o jovem escritor era ídolo querido. Continuava Alencar: nenhum dos ouvintes bebia esses pormenores com tamanha avidez como eu.
para quem eram eles completamente novos. Que estranho sentir não despertava em meu coração adolescente a notícia dessas homenagens de admiração e respeito tributadas ao jovem autor de A Moreninha. Qual régio diadema valia essa auréola de entusiasmo a cingir o nome de um escritor? É o pensamento e palavras de José de Alencar em relação ao Macedinho. Bem, é só para ressalvar que no meu discurso de posse eu fiz aqui, não aqui agora, não, eu cortei uma inserção enorme, porque cabia, sobre a significação da cidade, então, século XIX, de Itaboraí, São João de Itaboraí, não é? Foi um foco de progresso que houve ali, mostrando industrialmente o país e muito estado do Rio, e o trem vinha descendo a serra, não é? E trazendo carga para o Rio de Janeiro, para o porto do Rio de Janeiro, não é? E eu consegui informações assim primorosas. Eu falo disso no correr do discurso, e que está publicado. Eu tive saudação da Márcia, inclusive, né? Linda saudação. Enfim, eu falo disso ali porque realmente eu trabalhei eu tive acesso a um livro manuscrito de fontes primárias, são fontes não publicadas, não é que não sejam publicáveis, não publicadas. Então são fontes, não são oficiais, fontes manuscritas, né? Fontes primárias. E foi um dentista meu que me passou aquele material do avô dele, que foi grande, foi importante e político em Itaboraí. Só para constar, estou falando isso assim, até porque muitos de nós aqui temos em casa o discurso, né? Vamos lá. Então, isso foi José de Alencar referindo-se ao Joaquim Manuel de Macedo. Agora, cronologicamente, assim estruturou-se a obra macediana, a começar do romance. Eu vou declinar aqui tudo assim, mas é um pouco longo e tal, perdoe-me. A Moreninha, os romances. O Moço Loiro, Os Dois Amores, Rosa, Vicentina, O Forasteiro, A Carteira do Meu Tio, Romance da Semana, O Culto do Dever, Memórias do Sobrinho do Meu Tio, Mazelas da Atualidade, A Luneta Mágica, As Vítimas Algozes, O Rio do Quarto, Nina, As Mulheres de Mantilha, A Namoradeira. Essa namoradeira eu não vi nunca, porque existe também uma poltrona antiga, né, que a gente hoje vê nos antiquários, brechós até, né, assim, lugar, né, namorado, namorada, né, é um lugar de frente, outro lugar de costas. Então, assim, é bom para trocar taça de champanhe, por exemplo. Como é que é? Tem a boneca também, de barro, artesanal, namoradeira. Namoradeira. Fica assim na janela. Agora aqui também, pois é. Eu não sei se essa namoradeira, eu não li a obra. Se namoradeira seria uma moça namoradeira, mas podia ser. Um noivo e duas noivas, os 4 pontos cardeais, a misteriosa, a baronesa do amor. As crônicas, um passeio pelo Rio de Janeiro, memórias da Rua do Ouvidor, poema romance agora, a nebulosa, no teatro, o cego, o Cobé, o fantasma branco, o primo da Califórnia. Primo da Califórnia, eu menina ainda, mocinha, eu vi encenado no circo. Naquela época tinha muito essa história de parque de diversão e circo, e também acampamento, beleza, e também acampamento de cigano, né? Era muito interessante. E era justamente perto da minha casa, tinha uma chácara que era alugada para isso, né? Para receber essa gente. E eu me lembro que uma vez, por exemplo, terminado o show assim do teatro, uma amiga minha, Tereza Nilza, esqueci o sobrenome dela,
e, enfim, outras pessoas assim, outras moças, mocinhas, íamos até o quarteirão seguinte, levando a moça, que era muito bonita, que era dançarina do palco e tal, e ela era um amor, não me lembro nunca mais o nome dela. E outra vez também nós encontramos um anel de prata masculino, um anel graúdo, e daí nós passamos para um ator do circo, que ele era muito bonito, nós passamos para ele, e ele representou justamente essa peça, o Primo da Califórnia, ostentando o anel assim, mostrando do palco para mim e para minha amiga. E nós ali, aquela altura de cadeira especial, com meu pai do lado, e a gente vendo, mas não passar, ninguém dava bilhete, né? Então, o Primo da Califórnia, o Sacrifício de Isaac, Luxo e Vaidade, Novo Otelo, Luz Bela, A Torre em concurso, perdão. Entre outras obras diversas, destacam-se Cincinato, Quebra-Louças, noções de coreografia, porque naquela altura era muito usado também o professor de coreografia, né? O Colégio Pedro II, por exemplo, claro, teve. Eu tenho a impressão que Macedo foi professor de coreografia do Brasil. Em 1873, com 424 páginas, surgiu a Efemérides da História do Brasil. Eu estou nas últimas palavras. Antes desta exposição, antes de sentir arruinar-se a saúde, Macedo manifestou o desejo de ter sua Itaboraí como abrigo na minha velhice, que começa, disse ele, e de encontrar no seu cemitério de Itaboraí um leito para dormir o último sono. Joaquim Manuel de Macedo fechou os olhos para o mundo em 11 de abril de 1882. E eu fico por aqui. Espero não ter decepcionado meus queridos amigos. Obrigada. Quero passar para as perguntas e depois também fazer minhas considerações finais. Eu queria passar a Franci o certificado por sua palestra na tarde de hoje. Inclusive até porque me parece que havia comunicação fluvial de Itaboraí com o Rio na época capital sede do Império. Acho que havia ligação fluvial através do rio, se não me engano, Rio Macacu. Me parece que naquela época havia. Então o acesso que se fazia àquela região de lá para cá era através desse meio, inclusive esses transportes. E Itaboraí, inclusive, tem lá um teatro, um teatro que é importante, historicamente importante. O teatro, se não me engano, não sei se o nome é João Caetano, mas acho que é um teatro importante lá em Itaboraí. Eu me recordo que uma vez fui lá, perto da igreja, lá onde fica naquela colinazinha ali. Eu estive também à época visitando Itaboraí para conhecer justamente essa coisa dos edifícios antigos, essa coisa toda. Mas como eu estava retratando na Dom Geforte, de pesquisa, de qualquer maneira, minha observação é simplesmente essa, no sentido que Itaboraí, naquela ocasião, tinha uma importância muito grande. Eu estava falando do século XIX, né? O Bruno quer falar? Eu queria apenas dizer que eu acho que eu passei batido pelo romantismo brasileiro. Eu tentei ler José de Alencar, achava chato. Aí comecei lendo Germinal, Zola e fui logo para os mais realistas. Se bem que li A Mão e a Luva, a outra parte, mas depois só me dediquei a ler a parte mais realista. Tanto que é verdade que eu li A Bagaceira, depois Cascalho, Berto Salles e os Timbira, sei lá, Mano Fantos, todos eles que parecem calcados no Germinal. Quer dizer, eu não tive condição, quer dizer, não li os românticos. Eu passei
Então tem esse ato na minha cultura. Conotação interessante que você, na tua fala, colocou em primeiro plano o romantismo. E, na verdade, todos nós concordamos com isso, talvez a fase áurea da literatura brasileira, quando nós nos assentamos com a nossa literatura. Então, aí são dois pontos interessantíssimos da história literária, né? O romantismo com a conotação brasileira e depois o movimento modernista de 22. São os dois grandes passos brasileiros. E aí o Macedo, Joaquim Manuel de Macedo, tem uma conotação histórica, literária muito bonita, porque tem lá o Casimiro de Abreu, tem lá o Álvares de Azevedo, tem o Junqueira Freire, tem também o que eu escrevi agora, como é? Fagundes Varela e outro, minha cabecinha está muito. Então, foi muito interessante. E uma outra coisa, só um toque, que isso aí é uma observação paralela. Além eu sempre gosto muito de ouvir o romantismo e o modernismo. Você falou no teu antecessor. Isso me levou ao meu tempo de escola, porque Mandelina sabe bem que o Mário Portugal Fernandes Pinheiro foi meu colega no curso clássico no Colégio Andes. E hoje, essas coisas da vida, eu moro numa rua que tem o nome do bisavô dele. Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro. Então era isso, só parabéns. Eu tive a oportunidade de falar conversar com a França rapidamente, né, sobre a importância de nós assistirmos essa palestra, porque me parece que o Joaquim Manuel de Macedo fica praticamente restrito à Moreninha. E ele escreveu tanto, né? Não é? Ele escreveu tanto, e uma obra variada, inclusive, e é um livro fundamental para nós termos um conhecimento daquela época, daquele período em que as obras consideradas urbanas do modernismo, todas se passavam na corte. Não é? Então o Rio de Janeiro é fundamental. E quem é que vai dar esses subsídios? Joaquim Manuel de Macedo com Memórias da Rua do Ouvidor. Você lendo esse livro, exato, você lendo esse livro e fazendo a comparação com Alencar, por exemplo, né, que criou aqueles tipos, né, perfis de mulher e tal, é imprescindível que haja esse elo entre os dois escritores para que você possa costurar melhor este conhecimento, esse reconhecimento da nossa literatura, do nascedor, provavelmente, porque foi a primeira manifestação verdadeiramente brasileira do romantismo, sem dúvida alguma. Parabéns, eu acho que a sua palestra foi excelente até para a gente fazer essa ponte. Na acadêmica. E a gente se esquece, as coisas passam, não é? As ideias vão embora, né? E então eu digo isso, que a gente não chega às academias de repente, né? Eu falo isso nesse texto, que eu falo da presença da mulher nas academias. Então é um texto que saiu bom, e eu distraí-me, e outro dia eu encontrei assim embaixo, mas eu sabia que ele estava guardado no arquivo, então no fundo mesmo, né? Passou. Foi só pelo aniversário de 70 anos e eu não me ocupei de publicá-lo. Mas enfim, eu falei disso, que a gente não chega assim de repente à tribuna acadêmica, às academias, que a gente tenha isso de ir conhecendo os autores e tendo contato, tendo a formação acadêmica aos poucos, porque a gente vai tomando conhecimento dessas leituras todas, desde a infância da gente. E quando eu me dou conta, assim, eu acho que eu saltei isso aí, porque no texto tem que minha mãe um dia me encontrou, eu falei, que você me encontrou na cozinha e me nomeou a mulher do livro? Não leio. O discurso tão curto, assim, tão curto, ficou longo porque eu fui contando causos, né? Mas, enfim, a minha mãe falou, me nomeou mulher do livro, eu estava ensinando
lendo a receita de uma feijoada para empregada, para cozinheira, eu sabia fazer tudo. Olha, o livro de receitas é a cozinheira que ia fazer. Mas, enfim, a mamãe disse que eu era um belo livro, né? A propósito dos, quer dizer, me fez lembrar a cultura israelense, judaica, né? Por causa da Bíblia, né? É o livro, né? O livro deles mesmo, né? Então, eles são do livro, né? A cultura do livro, né? Então, eu sendo a mulher do livro, quando minha mãe falou daquilo, eu me toquei, né? Diz que ele fala disso no discurso de posse dele, me parece, da Academia Brasileira de Letras. É o povo do livro, o povo judeu é o povo do livro, é isso. Então, assim, e essas coisas todas, mas poxa, eu passei pelo egípcio, tantos eles, aquele bonitos. Pois é, e tantos livros interessantes também da minha primeira juventude, né? Pré-juventude, né? Então eu não fiz um estudo. Agora, claro, eu reconheço hoje, maduramente, que esses dois autores, José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo, contribuíram muito, sim, para a formação não só minha, como eu estou dizendo, da minha mãe, da minha geração, de quantos de nós aqui, principalmente as moças, né? É isso. Minha mãe... Pois é. Eu mais conhecido, né? Em certa época e até hoje, eu acredito, dos escritores nossos, do Alencar, não ia ser, e o outro é uma moreninha. Até o seguinte, a senhora também, mas a senhora também, mais o outro. Mas acontece o seguinte, se nós não tivéssemos outros meios de comunicação mais modernos, com toda certeza, só quem teria conhecimento mesmo desses, de maneira restrita, seriam aqueles que estiveram nas escolas, que estudaram, porque os outros não saberiam. Como souberam? Souberam porque nos últimos tempos, através de cinema e televisão, essas obras foram de alguma maneira, não sei se com fidelidade ou não, mas elas foram levadas ao grande público. Qualquer pessoa deve se lembrar que a TV Globo fez uma série há uns 40 anos, chamada Moreninha, e todo mundo discutia Moreninha, todo mundo sabia dos personagens de Moreninha. Assim também como o Iracema, foi feito também uma versão de cinema, não sei se para a televisão foi. Mas que esses meios, de alguma forma, ainda muito criticados, eles também divulgaram essas obras para conhecimento do público de modo geral. É isso que eu queria comentar. Nós ainda publicamos, organizei lá um livro, que é Magé, um recorte histórico. Magé teve uma importância, inclusive, porque lá existia um porto, então toda a corte frequentava Magé, que chegava justamente embarcada. Uma fábrica também muito importante que tinha em Magé, então lá circulava toda a população da corte que vinha com o imperador, e por isso Magé tem uma história muito interessante que é desconhecida pela maioria das pessoas. Eu até comecei a tomar contato com essa história, fazendo essa leitura, não sabia. Agora, com relação ao texto de hoje, a apresentação da França, só que já todo mundo citou aí na Moreninha, por que a Moreninha ficou também assim, o romance muito conhecido e muito popular, porque ele estava bem assim, de acordo com o ideário romântico feminino da época. As moçóias casadoiras, usando a expressão. E, antes da televisão. E a Moreninha, justamente dentro dessa visão do romantismo, colocando assim, o toque da brasilidade. Não aparece aí aquela heroína loira. A heroína é uma moreninha que já mostra essa mestiçagem, já a presença da mulher brasileira, e usada no diminutivo, como o próprio Joaquim Manuel de Macedo, Macedinho. Então esse emprego dos diminutivos é comum na linguagem romântica, que traz esse lado adocicado, esse lado terno. E é evidente que agora, quando nós lemos a Moreninha, nós já lemos com essa defasagem do tempo, com outro olhar,
E a gente percebe a própria ingenuidade da Moreninha, mas já uma ingenuidade apimentada, quer dizer, para aquela figura romântica. E a presença ali da ilha de Paquetá, né, que é um cartão postal nosso, e todo esse romance acontecendo ali, então mostrando também a beleza, né, do nosso estado, local, no centro urbano, né, porque o Alencar gostava muito de falar mais do interior, das florestas, né, com todo o seu posicionamento bem a favor do índio, de mostrar o nativo. E o Joaquim Manuel de Macedo, então, como foi dito aqui, ele mostra mais esse ambiente urbano e era, até certo ponto, mais próximo, né, da nossa realidade. E por isso a Moreninha ficou assim muito conhecida, né? E as pessoas, as moças, não tinham, como já foi dito aqui, né, esses outros meios aí de entretenimento, de lazer, e os romances eram lidos, a linguagem bastante acessível, e toda aquela história, troca de bilhetes, de olhares e de passeios, então todos nós embarcávamos, não é, nesta viagem, e o próprio cenário da ilha de Paquetá é um cenário assim, paradisíaco, né, propício ao amor, não é? Andar, caminhar, andar de bicicleta. Aí nós nos sentimos integradas naquele universo. E aí, porque o Bruno falou, Moreninha, aí seria no sentido assim, depreciativo, porque tem uma linguagem interessante, não é? Passei lá na casa Tá, então, quer dizer, são estilos diferentes. É claro, quando você vai ler o Solar, você vai ler todos esses outros, tem uma outra apresentação. Mas a Moreninha teve uma época e foi importante. Por isso, porque foi mais popular, da mesma forma que Casimiro de Abreu, ela também muito popular, principalmente pelos meus 8 anos, embora tenha vários outros poemas muito interessantes, mas ficaram como canções, como hinos, né, de amor. E a Moreninha ficou como um ícone, né, um paradigma dos romances das moças da época, em busca do seu amor, só que era aqui no Brasil, e ela, Moreninha, com os cabelos bem típicos da personagem feminina brasileira. E então, né, Franci D'Arigo, né, que eu também a recebi quando você chegou à academia, e por isso eu até brinquei com você, que você lá em Macaé, né, a Moreninha, no meio lá das flores lá de Macaé, e você corroborou isso aqui contando como foi sua juventude lá em Macaé. Então, eu acho que, nesse sentido, né, de trazer esse sabor da brasilidade, né, da mulher, principalmente na visão da Moreninha, o Joaquim Manuel de Macedo ficou mais conhecido. E, a partir daí, quer dizer, havendo interesse, aí a gente passava a ler outras obras, que às vezes tem que ter uma obra como se fosse assim, um anzol, né? Você joga para pescar. Você lê aquela obra do autor, gosta ou se identifica, e você fica com vontade de ler as outras. E nem sempre todas são, não é, do mesmo nível, mas é uma iniciação. Então, para quem não tinha até muito hábito da leitura, se você fosse de imediato fazer uma leitura do Essa de Queiroz ou do Solar, era assim um fosso muito grande para você já chegar lá. Estou dizendo para os adolescentes. Aí, se você começa a ler a Moreninha, você gosta, você se delicia e você vai sendo envolvido pela leitura. Aí, gradativamente, você vai chegando aos outros níveis. Então, é por isso. Tá bom, França? Aí, valeu aí amanhã do amor, né? As manhãs do amor. Tá bom? Então, a gente agradece mais uma vez, tá? E vamos aí sempre lembrar desses escritores, ok?